Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Nesse Chester News, eu costumo todo ano no meu blog fazer previsões, projeções de geopolítica, economia, dos formadores de opinião, investidores, né? E muitos estão falando de uma bolha de ar, né, para 2026. E eu acho que bolha, elas são muito difíceis de prever, porque assim, é como se fosse a construção de uma ponte, né? A bolha é como se estivesse construindo uma ponte e desse um terremoto antes dela ficar pronta. Então, assim, às vezes você constrói os dois lados da ponte e ela não é destruída e dá para construir a ponte. Por exemplo, a bolha chinesa, né? Muitos falam da bolha imobiliária na China, só que se o governo da China conseguisse, por exemplo, porque tem muitas pessoas sem moradia na China, né? Falavam de bolha chinesa, mas eles conseguiram fazer uma travessia segura para as pessoas morarem nos apartamentos. Então, assim, uma bolha é uma transição segura, uma travessia entre a expectativa e a realidade. Quando estoura a bolha, é como se uma construção numa ponte se destruísse antes do tempo, né? Por que falam de bolha de IA e ela pode não estourar? Por quê? As big techs, né, elas têm muito poder. Elas têm crédito no mercado, infinito, dinheiro. As big tech elas estão quase como uma entidade soberana, né, quase dos países, porque a IA ela está virando um ativo estratégico nacional dos países. A China, os Estados Unidos, né, as fábricas de chip de Taiwan, eles estão gerando ativos estratégicos militares. Eu posso falar isso com uma certa autoridade porque eu sou especialista em geopolítica, em tecnologia e direito. E essas áreas elas estão convergindo na atualidade. Então, os chips, a IA, não é um assunto mais só de economia. Ela virou um assunto geopolítico de soberania das nações, dos Estados Unidos, da China, da Europa. Então, assim, para quem está meio perdido, que acontece? Pode não ter bolha. Por quê? Com as big techs, os Estados Unidos e a China por trás da IA, na verdade, pode ter uma travessia segura. Então a gente pode ouvir falar de bolha estourando por anos até, né? Porque os países e as big techs têm muito poder no mundo. Tem big techs que são mais poderosas que algumas nações médias, né? Então, assim, eu queria deixar claro que eu acho que pode ter bolha, ela pode estourar, pode gerar uma crise muito grande, porque os números estão muito inflados, né? Vários economistas, analistas que eu assisti ou que eu conheço estão falando muito em bolha, mas é igual eu falei, é muito difícil prever bolha, porque quando tem um fator geopolítico no meio, é igual a guerra da Venezuela, por exemplo. Desde 2020 se fala de guerra da Venezuela, e talvez ano que vem, né, 2026, tenha, esse fim de ano, realmente uma invasão da Venezuela que pode ser o começo de alguma coisa maior em todas as Américas, né? Eu acho que o Trump, quem diz isso é o próprio Trump. Ele falou em anexar o Canadá, o México, depois ele alterou a estratégia de defesa dos Estados Unidos, focando nas Américas. Eu acho que o Trump, porque assim, existe um pan-americanismo da doutrina Monroe, né, dos Estados Unidos, de fazer uma América para os americanos. A América não é só Estados Unidos, é a América toda. Então, assim, da mesma forma que os latino-americanos, nós na América do Sul, aqui é sul, sul da América, mas é América. A gente tem um desejo de unir as Américas e os americanos também. Os Estados Unidos eles vê a América como uma coisa só. Então pode existir, né? Já existem muitos projetos de unir as Américas como a União Europeia. Então assim, eu acho que talvez o Trump eles já nos Estados Unidos decidiram que a América vai ser uma coisa só. E essa invasão da Venezuela pode ser o começo de algo muito maior, não só uma guerra às drogas, mas uma unificação americana, né? E isso é doloroso. Para quem estuda história sabe que a reunificação da Itália teve guerras internas, a reunificação da Alemanha, criação da Alemanha, da Itália. A, a Europa surgiu com um componente democrático, né? Os países foram aderindo à União Europeia. Mas na América, talvez, né? Os americanos, os Estados Unidos, né? Os americanos dos Estados Unidos é engraçado, porque
todos nós somos americanos, né? Mas a gente geralmente fala americano, os estadunidenses. Eles podem querer fazer um continente só, começando invadindo a Venezuela com as drogas, mas depois, na prática, as pessoas que acompanham a política no Brasil estão vendo que a política brasileira e a norte-americana estão se misturando já, né? Os outros países, a Colômbia, a Venezuela, estão mais ligados aos Estados Unidos, né? Os países do Caribe. Então, assim, a política interna dos Estados Unidos e da América Latina, elas já estão meio que integradas. Então, já é uma coisa só, praticamente, já está virando um continente só na prática. Então, eu acho que isso pode se começar na 2026, uma espécie de unificação das Américas, aí, começando pela guerra às drogas. Quem diz isso é o próprio Trump, falando em anexar o Canadá, o México, isso saiu na mídia, é amplamente conhecido. Ele alterou a estratégia de defesa dos Estados Unidos para focar eles chamam de continente ocidental, que eles chamam de continente americano mesmo. Então, só que foco, gente, todo mundo sabe que acompanha geopolítica, né? Vocês que acompanham o canal são pessoas inteligentes, formadores de opinião, investidores. O meu canal é pequeno, mas é muito influente porque tem um público bem qualificado. Então a gente sabe que foco dos Estados Unidos, se eles estão falando que vão tirar o foco do Oriente Médio e focar na América Latina, foco é igual alvo para eles. Então eles vão focar na gente. Não era A gente vai ter saudade quando eles focavam em outras áreas, porque onde os americanos focam geralmente dá muita confusão. Mas talvez é o que tem, né? Quando a gente faz previsão, a gente não tem que torcer, a gente tem que falar o que a gente acha mais provável. Então eu queria deixar claro que eu não sou nem a favor, nem contra uma unificação das Américas. Eu escrevi um livro, União Americana, sugerindo uma união das Américas igual semelhante à União Europeia. Mas, né, os Estados Unidos podem decidir. Já tentaram a ALCA no passado, que é unir as Américas. Na verdade, a América tenta se unir desde o começo, né? A gente é um continente assim que já é integrado em algumas partes, outras não. Mas a gente tem muito mais integração que a União Europeia, por exemplo, porque a União Europeia é um continente mais antigo na Europa e os países eram hostis, guerras entre si. E a América sempre teve um pouco de coesão, né? Os países latino-americanos, Estados Unidos e o Canadá sempre tiveram uma boa vizinhança, assim. A gente, né, não é unido totalmente, mas também nunca teve guerras, né? Guerra do Paraguai, da Argentina, Chile com a Bolívia. Já tiveram guerras no continente, mas nada assim exagerado igual na Europa, aquele ódio. Por exemplo, a guerra entre França e Inglaterra, que eles se odiavam, a França e a Espanha já brigaram. A Europa nem se compara com o continente americano e eles conseguiram se unir. Então, assim, não é impossível a América se unir também a uma coisa parecida. Mas é isso. Eu acho que a bolha pode estourar ou não, porque tem um fator geopolítico aí que as Big Techs são muito poderosas. Caso tenha o estouro da bolha, pode ser uma crise muito grave, porque vai ser uma ponte gigantesca que está sendo destruída, né? O mercado pode não esperar a IA dar os retornos que eles prometeram para os investidores. Infelizmente, o mercado ele cobra um preço alto. Se você promete muito e não entrega, os investidores eles são um pouco mais nervosos com essa questão de esperar. Igual, por exemplo, o Zuckerberg. Nada contra, ele falou do metaverso. Eu acho que o metaverso pode vir a ser um negócio trilionário também, mas ele meio que lançou um negócio que não estava pronto ainda e virou uma coisa assim de 10, 15 anos. Ele lançou um conceito, né? Ele fez em 2022, ele falou do metaverso, criou aquele hype, mas ninguém conseguiu materializar o metaverso na prática. Ele tentou, gastou bilhões e não conseguiu. Então, assim, a IA pode ter um hype parecido com o metaverso. Pode virar um negócio trilionário mesmo, mas talvez a IA ela se consolide daqui 5, 10 anos. Talvez a IA também, para se monetizar, demore um pouco. E o mercado ele é um pouco mais. O tempo do mercado é um pouco mais. Assim, os investidores têm pouca paciência. Quando é óbvio, né? Você investe seu dinheiro, você quer o retorno. E se o retorno não vem, começa a dar nervoso. E aí o pessoal começa a retirar dinheiro. É aí que pode ser o risco de estourar a bolha. Ano que vem também tem eleição, né, presidencial, tem Copa do Mundo. Então pode ser um caos 2026 ou não, né? Mas vamos torcer para não estourar essa bolha, mas
tem uma probabilidade de pode acontecer guerra na Venezuela, estouro da bolha, eleição presidencial. Vai ser um ano meio conturbado aqui no Brasil. Espero que não, mas tudo indica aí que pode ser um ano bem difícil para todo mundo aí. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Se inscreva no canal, dê um like se você curtir e tudo de bom a todos aí. Deus abençoe.